Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Vamos para a segunda parte da nossa aula de reformas religiosas do século XVI. Na primeira parte, a gente falou da reforma luterana. Muitos historiadores consideram a reforma luterana de Martinho Lutero, ou de Martin Luther, como queiram, como a mais importante porque ela vai influenciar as demais reformas. Então, a primeira reforma religiosa do século, ali em 1517, com a publicação das 95 teses de Lutero, em Wittenberg, no norte da Alemanha, é que vai iniciar esse processo revolucionário e reformador e que vai causar uma ruptura na igreja, e da ruptura da igreja católica, outras igrejas cristãs aparecerão. Essas igrejas nós chamamos de igrejas protestantes ou igrejas reformadas, tá? No Brasil, muitos chamam essas igrejas de igrejas evangélicas, mas não é totalmente correto, porque as igrejas protestantes, que são evangélicas, de fato, elas são as igrejas históricas. Então você pega aí as igrejas que vieram dessas reformas, como por exemplo, os luteranos, que existem no Brasil, principalmente no sul, os presbiterianos, os congregacionais, alguns grupos de batistas mais históricos, uma igreja chamada Igreja Metodista também. Então essas igrejas nós chamamos de igrejas reformadas, porque elas tiveram influência direta das reformas religiosas. E no caso aí também a igreja anglicana, que é a igreja que teve origem na Inglaterra, que fora da Inglaterra é chamada de igreja episcopal, que também existe no Brasil, inclusive aqui em Campo Grande existe também. É incrível, eu andei dando uma pesquisada e encontrei. Tá? Então, essas igrejas, elas existem no Brasil, mas a maior parte do que a gente chama de evangélicos hoje, eles não têm ligação com essas igrejas. São igrejas ou pentecostais ou neopentecostais. Isso aí já é uma outra história, tá? As igrejas evangélicas que têm ligação com essa reforma do século XVI, ou com as reformas do século XVI, são as igrejas evangélicas históricas, que a gente chama, tá? Dentro do pessoal que curte estudar aí, história das religiões, ou que curte estudar teologia, que é um assunto que eu gosto bastante também. Então hoje nós vamos falar sobre, nessa aula, nós vamos falar sobre a reforma calvinista de João Calvino, aqui do lado, e a reforma anglicana do rei Henrique VIII da Inglaterra, tá bom? Então e a contra-reforma da Igreja Católica, que foi uma reação contra isso. É bem simples de entender, fácil, e rapidinho a gente vai resolver esse problema aí, tá bom? É claro que é um assunto super grandioso, que você pode se aprofundar mais ainda, mas o que a gente vai tentar fazer aqui é o mais importante, o que você precisa para o vestibular, para os vestibulares e para o Enem. Reforma calvinista, pessoal. João Calvino, ele era um teólogo, ele era também tinha estudado política, e ele nasceu na França, ele era um francês, mas a reforma calvinista em si foi na Suíça, principalmente na cidade de Genebra, tá? Ou seja, na Suíça mesmo. João Calvino, ele era um professor também, ele dava aula na Universidade de Paris, dava aula de teologia, aula de política, só que porque ele foi influenciado pelas ideias de Lutero, ele começou a ter umas ideias diferentes da igreja, e a igreja católica era muito forte na França, então ele acabou fugindo para a Suíça. Por isso que a reforma foi em Genebra e não em Paris, a reforma calvinista, tá? Porque ele acabou sendo expulso da França e tendo que fugir ali para Genebra. Então, em 1536, ele já estava em Genebra quando ele começou a divulgar as suas ideias, ao ponto de a reforma calvinista ter influenciado muito a Suíça e outros países também, e lembrar que Genebra era um grande centro comercial, tá? Até hoje, a Suíça é um importante centro econômico e financeiro do mundo. Então lá, a Genebra era um grande centro comercial. Ele organizou a igreja dele, principalmente a partir de princípios de Lutero, mas ele trouxe algumas coisas novas que a gente vai entender. E o impacto dessa organização, dessa reforma que ele fez em Genebra, dessas novas ideias
cristãs, digamos, uma nova forma de interpretar o cristianismo que ele fez, causou um impacto inicial muito forte na região e muitas pessoas se convertem ao calvinismo. E eu já vou falar quais são os princípios calvinistas, tá? Para vocês entenderem e até fazer a comparação com os princípios luteranos e com o princípio da Igreja Católica, que também era importante naquela época. Então aqui nós temos a imagem de João Calvino, tá bom? Continuando. Qual que é a doutrina, os princípios? Primeiro, ponto principal da doutrina calvinista, a ideia da predestinação. Ou seja, da eleição suprema feita por Deus. É Deus que predestina, é Deus que elege os que serão salvos. Isso aqui já não compactua muito com as ideias de Lutero, porque Lutero defende a salvação pela fé e pela graça. E Calvino diz que os predestinados, os escolhidos, são salvos. E a Igreja Católica dizia que a salvação é adquirida pelas obras. Então são três formas diferentes de você atingir a salvação. Uma que a Igreja dizia que era pelas obras, Lutero pela fé, por meio da graça, ou seja, você não pode fazer nada, você tem que acreditar no sacrifício de Cristo lá na cruz. E Calvino diz que só os eleitos, só os predestinados são salvos. Tá? Deus elege aqueles que serão salvos. Então, nesse caso, você tem aqui uma ideia que muitos até não compreendem. Essa coisa, então que Deus tira, você vai ser salvo, você não vai ser salvo, você vai ser salvo. Então assim, é uma ideia um pouco complicada de entender, mas muitas igrejas se apoiam nessa ideia da predestinação dos salvos, os eleitos de Deus, tá bom? Bom, e esse negócio da santificação do trabalho é muito interessante, porque as ideias de Calvino, ela vai se aproximar bastante das ideias da burguesia. Calvino diz o seguinte: da forma que você trabalha para Deus, você tem que trabalhar para você mesmo ou para o seu patrão. Ou seja, com a mesma seriedade que você tem com as coisas de Deus, você tem que ter seriedade com as coisas, com o seu trabalho secular, não religioso. E isso vai ter muito a ver com o que a burguesia fazia, né? A burguesia que se dedicava muito ao trabalho. Outra coisa, Calvino ele não vai condenar o lucro. Ele vai dizer assim, olha, o lucro, desde que seja obtido através do trabalho honesto e que não gere ostentação, não tem problema. Pelo contrário, é um dos sinais que você é predestinado por Deus. Ele fala, você não tem que ser escravo do dinheiro. Mas se você trabalhou bem, se dedicou, teve lucro, né? Não ostentou, usou bem o seu dinheiro, Deus está na sua vida, você é um predestinado. Então, isso vai fazer com que ele se aproxime da ética capitalista, a ética protestante e o espírito do capitalismo. A ética calvinista corrobora, apoia o espírito do capitalismo, que é o lucro, tá? Por isso, um autor alemão, depois, no século XIX, chamado Max Weber, vai escrever uma importante obra literária relacionando os países protestantes calvinistas ao crescimento da economia e comparando com os países de tradição católica que são mais atrasados no capitalismo. E ele vai fazer essa relação direta. É bem interessante e é um clássico da literatura escrito por Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá? Então você vai ter um favorecimento nas ideias de Calvino, um favorecimento da burguesia, que até então eram criticados pela igreja por causa do lucro, e agora você tem Calvino meio que justificando o lucro da burguesia. É claro que tinha os critérios, né? Você tem que trabalhar de forma honesta, não pode ostentar, mas agora você não é mais condenado ao inferno, você é um eleito, é um predestinado. Isso é muito importante. Geralmente é isso que cai mais sobre Calvino, essa ideia da predestinação e do apoio da burguesia. Então, vai se espalhar o calvinismo em locais onde vai ter uma burguesia mais forte. Na França, os que se converteram ao calvinismo, essas ideias, ficaram conhecidos como huguenotes. Você vai ter lá na Inglaterra, eram os puritanos. E na Escócia, os presbiterianos. Tá? Então, todos esses grupos religiosos, eles têm um apoio, uma ideologia, uma teologia voltada para o ideal calvinista. Tá? E
o Calvino escreveu depois uma coleção, né, um conjunto de livros, onde vai ter ali a base do seu pensamento, que ficou conhecido como as Institutas de Calvino. Tá? Então, é muito importante você entender esse processo, e é muito importante você relacionar o calvinismo com a burguesia. É isso que geralmente cai. Aqui nós temos duas fotos, né? Uma que você tem a obra clássica, a edição clássica das Institutas de Calvino, a coleção de livros, e do outro lado você tem outra obra clássica, que é do Max Weber, né, de um sociólogo alemão, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, relacionando os países calvinistas protestantes, como eles crescem mais dentro, essa é a tese que ele defendeu, dentro do capitalismo, já que tem essa ideia que o lucro não é pecado, que o lucro não é maldição, é bênção, né? E contrapartida com os países católicos, que tinham a ideia da maldição do dinheiro ser amaldiçoado, da riqueza ser amaldiçoada. É claro que é um pensamento ainda que advinha da Idade Média, né? E que hoje as pessoas não pensam muito dessa forma. Vamos lembrar que muitas vezes o dinheiro pelo dinheiro é condenado, né? Teologicamente, dentro do cristianismo, a gente está falando de ideias cristãs, o dinheiro é condenado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, está escrito lá na Bíblia, essas coisas. Mas é claro que você não pode pegar partes de nenhum livro sagrado, de nenhuma religião, e ignorar um contexto, ignorar a temática, não fazer a interpretação correta, pegar de forma isolada e trazer para a atualidade. Isso aí é um erro de interpretação, é um erro de hermenêutica, né? E acaba acontecendo com muita frequência. As pessoas não estudam muito e acabam pegando versículos isolados, né? Tanto partes do Alcorão, quanto da Bíblia, enfim, da Torá, e vira um problema sério. Então, o calvinismo, queria deixar isso para vocês. Eu acho que com esse conhecimento você faz grande parte, se não todos os exercícios sobre o calvinismo. Tá? Reforma anglicana na Inglaterra. É uma reforma feita pelo Estado, né? Já que o próprio rei da Inglaterra é que vai reformar a igreja dentro da Inglaterra. E é uma reforma por uma motivação muito mais política, digamos assim, do que por uma motivação teológica. A gente pode falar que a reforma anglicana foi uma reforma política, com motivação política que afetou a religião, e não uma reforma religiosa que afetou a política. A motivação inicial era mais política, era mais econômica, do que por si só uma transformação na teologia, na forma de fazer a missa ou de fazer o culto. Tá? Então foi na Inglaterra. O rei, que era o Henrique VIII, um dos maiores representantes do absolutismo inglês, juntamente com a sua filha Elizabeth, né, que também foi uma grande rainha absolutista, ele tinha um poder concentrado nas mãos, né, o rei Henrique VIII aqui, da dinastia Tudor, né, e o que motivou ele romper com a Igreja Católica? Na verdade, ele rompeu com a Igreja Católica, né? A motivação é acabar com a fragmentação política. Ou seja, senhoras e senhores, Henrique VIII, que já era o líder político da Inglaterra, ele sabia que o que fragmentava, digamos aqui, o que fazia com que o poder não ficasse totalmente centralizado nas mãos dele, é que a Igreja Católica também tinha muitas terras na Inglaterra. É que a Igreja Católica também tinha um poder político na Inglaterra. Não tinha apenas um poder religioso, tinha também um poder político. Então ele, fazendo uma reforma, criando uma nova igreja dentro da Inglaterra, o que ele poderia fazer? Ele poderia suprimir o poder da Igreja Católica, criar uma outra igreja para ele, do qual ele seria o líder religioso, acumulando o poder político que já era dele, juntamente com o poder religioso. Então foi isso que ele fez. Mas para tanto, ele precisava de um pretexto, e a gente vai ver qual que é. Então ele queria acumular poder, já que ele era absolutista, e as terras que eram da igreja ele precisava tomar para ele, né? E diminuir o poder do clero, eclesial, eclésia, igreja, diminuir o poder da igreja, tá? Ele cria o pretexto dele, digamos assim, que está dentro de um contexto, porque a sociedade era muito patriarcal naquela época, era que ele era casado com a Catarina de Aragão, mas ele não tinha herdeiros homens, né? E ele queria se separar dela para se casar com a Ana Bolena, porque a culpa era da mulher naquela época, né? Se a mulher não dava herdeiros homens, a culpa era da Catarina de Aragão. Então ele
pede ao Papa Clemente que anule o casamento dele. O Papa Clemente não faz anulação, porque segundo a igreja o casamento não pode ser dissolvido, e ele acaba criando uma contenda ali com o Papa, né? Uma disputa, o Papa não volta atrás, ele também não, e ele rompe então com a Igreja Católica, né? Então o pretexto é o casamento, a anulação do casamento para ter um herdeiro do trono, mas dentro de um contexto a gente entende que a motivação foi muito mais política. Então ele era casado de 18 anos com a Catarina de Aragão, ele queria invalidar o casamento para ter um herdeiro, a culpa era da mulher, ele acaba ali se desentendendo com o Papa Clemente, que não aceita, tá? Então esse é o estopim da reforma anglicana. Aqui nós temos o rei Henrique VIII, tá? E aqui a Catarina de Aragão, ela tá bem triste, né? Por estar casada com ele, com certeza. Bom, continuando, pessoal, então ele acaba anulando lá o casamento, a revelia da igreja, casa-se com Ana Bolena, e em 1534 ele faz o ato de supremacia, tomando todas as terras da igreja católica, redistribuindo essas terras aos nobres, no qual ele vai ganhar bastante apoio, e criando a igreja anglicana, do qual ele, Henrique VIII, seria o chefe da igreja, né? Ou seja, ele finalmente conseguiu o que ele queria, que era acumular o poder político e o poder religioso. Então ele confiscou os bens da igreja católica, né? E é interessante, porque a igreja que ele cria, a igreja anglicana, que existe até hoje e é oficial da Inglaterra, é uma mistura das ideias calvinistas, mais da ideia burguesa, mas o ritual religioso é muito parecido com o católico. Então a ideia calvinista e o culto em si é muito parecido com o culto, com a missa católica. Então, de forma desapercebida, você pode entrar ali numa missa anglicana, de repente você viaja para fora do Brasil, ou até mesmo numa igreja episcopal aqui no Brasil, que é o nome que tem, e você entra lá e não percebe, aí tem o padre lá na frente rezando a missa, aí você fala, é uma igreja católica. Não, é uma igreja anglicana. Aqui você percebe que ele não tinha muita motivação teológica mesmo, porque ele não muda muito, né? Não muda muito essa ideia. Era uma motivação mais política. Depois a igreja anglicana foi mudando um pouco mais a ideia de salvação, tá? Então hoje você pode pesquisar sobre essa igreja que você vai ter mais informação. É bem interessante, mas o nosso tempo aqui é meio curto, tá? Então nós temos aí a Ana Bolena, né? E nós temos a filha dele, a Elizabeth I, que foi uma grande representante do absolutismo, uma grande rainha da Inglaterra, que quando a gente estudar sobre o absolutismo inglês, na dinastia Tudor, né, ela foi a última rainha da dinastia Tudor. Com a morte dela, aí inicia-se a dinastia Stuart, que vai ser derrubada na Revolução Puritana, dos puritanos, né, e que depois vai ser derrubada novamente na Revolução Gloriosa, tá bom? Mas esse é outro assunto, mais pra frente. Bom, então, feito aí a reforma calvinista e a reforma anglicana, nós temos que entender o seguinte, que Itália, Espanha e Portugal, nesses países, o protestantismo não chegou com força por causa da difusão e do domínio da Igreja Católica. Quer dizer, a Igreja Católica já tinha perdido muito, queria que os países que ela continuava mantendo o controle religioso, que não chegasse o protestantismo. Então ela faz uma reação contra a difusão do protestantismo. Essa reação, pessoal, de uma forma geral, era para conter o avanço protestante, e é criado então a Companhia de Jesus com o Inácio de Loyola, que eram jesuítas. Então por que foram criados os jesuítas? Para impedir que chegasse o protestantismo na Península Ibérica e na Península Itálica, ou seja, Espanha e Portugal, Península Ibérica, e Itália, Península Itálica. E para impedir também que chegasse o protestantismo nas colônias desses países. Então os jesuítas eles vão vir para o Brasil para converter os índios ao catolicismo antes que cheguem os missionários protestantes lá. Tá? Então eles vão fazer esse papel. Eles eram soldados de Cristo. Tá? Então, soldados de Cristo, eles tinham uma organização militar, tinham uma hierarquia militar. Isso é muito importante. Eles faziam votos de pobreza, viviam na pobreza. A ideia era converter os infiéis, ou seja, aqueles que não eram católicos, aqueles que eram protestantes, que tinham se convertido às ideias de Lutero, de Calvino e ao anglicanismo. E
trabalhar pela salvação das almas. E eles iam chegar onde as outras ordens religiosas católicas não chegavam, tá? E a obediência 100% ao Papa, isso era importante. Então a Companhia de Jesus é uma das reações que a igreja tem contra o avanço do protestantismo. Ela foi criada e foi importante, muito importante, na colonização do Brasil católico, né, por Portugal. E em algumas regiões que os protestantes já tinham alcançado, eles chegaram ali para tentar, digamos assim, converter novamente aquelas pessoas ao catolicismo. Eram soldados de Cristo. Então, na América, eles chegaram aqui no continente americano para difundir a fé católica e evitar o avanço protestante. Esse é o Inácio de Loyola, que era o líder dos jesuítas na época, o primeiro líder jesuíta. O Papa Francisco, ele é o primeiro Papa jesuíta, tá, da história. Isso é só uma curiosidade. Finalizando aqui, a Igreja Católica também fez o Concílio de Trento, uma reunião de 1545 a 1563, em que alguns foram aprovados importantes dogmas e importantes doutrinas foram aprovadas a partir do Concílio de Trento dentro da Igreja Católica, e alguns dogmas e algumas doutrinas foram reafirmadas. O Concílio de Trento foi uma reunião feita na cidade italiana, um conjunto de reuniões, num espaço grande de tempo, né, em que a liderança da Igreja Católica se reuniu nessa cidade para tentar tomar atitudes importantes, estabelecer doutrina, estabelecer dogmas, para impedir o avanço do protestantismo também. A gente chama esse conjunto de contra-reforma, ou seja, é a reação da Igreja Católica contra as reformas protestantes. Então eles vão decidir sobre os dogmas, sobre as leis e sobre a disciplina da igreja. Então, quem manda na igreja é a Bíblia. A Bíblia é importante. Lutero falava só a Bíblia. A Igreja Católica falava assim, a Bíblia, só que tem a tradição. O Papa tem o mesmo peso da Bíblia, tá? O que o Papa diz é tão importante quanto o que a Bíblia diz. Lutero falava assim, é a Bíblia que manda, é o que está na Bíblia. Inclusive, uma das ideias protestantes que fala sola escritura, né? Ou só o que está escrito. E a Igreja Católica falava, não, a Bíblia vem junto com a tradição da igreja. Tem o mesmo patamar, tá? A salvação é pelas obras, mas tem aí uma questão da fé, que também vai ser importante. Então tem ali meio que uma abertura para um princípio mais luterano, que é a salvação agora também pela fé e pelas obras. Os 7 sacramentos continuam os mesmos, tá? As 7 obrigatoriedades que o membro... Porque o Lutero ele tinha meio que feito ele enxugou os sacramentos. Ele continuou com o batismo e com o casamento como sacramento e a Eucaristia. E os outros ele acabou. E aí a igreja falou, não, está valendo as 7 obrigações. Aí tem lá extrema-unção, a pessoa tinha que se confessar, não mudou nada. Né? A igreja reafirmando que os sacramentos dela que tá correto. Aqueles que o Lutero tirou não deviam ser tirados. A presença real de Cristo na Eucaristia, né? Dentro da Igreja Católica, acredita-se que quando a pessoa está comendo a hóstia, é o corpo de Cristo de verdade. A maior parte dos protestantes não entendem assim. É só uma simbologia. Né? Aí imagens que representam o Concílio de Trento. E, finalizando a aula de hoje, nós vamos ter exemplos depois, né, de todos esses acontecimentos, exemplos de como ficou feia a situação na Europa de conflitos entre protestantes e católicos. Por exemplo, o caso mais emblemático foi a noite de São Bartolomeu, na França, em 1572, quando milhares de calvinistas, de huguenotes, foram mortos por católicos em uma perseguição religiosa, tá? Então é triste porque eram todos cristãos teoricamente, ou seja, deviam se respeitar, né? A mensagem é amar ao próximo, né? Mas a noite de São Bartolomeu mostrou como esses conflitos eles perderam controle com o crescimento o avanço do protestantismo e com a reação do catolicismo na Contra-Reforma, tá? As reformas protestantes mudaram para sempre o cenário religioso. E aí tem um número no Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE,
O Brasil tem a grande maioria de católicos ainda, mas já tem 42 milhões de evangélicos. Desses evangélicos, a minoria são protestantes, vem direto da Reforma, igrejas da Reforma. E a maioria são pentecostais e ou neopentecostais, tá? Só o Enem gosta de trabalhar números atuais e relacionar com questões da história, né? Então, esse número mostra que, apesar da colonização brasileira ser uma colonização católica, por exemplo, se você pegar números do Brasil do início do século XIX, praticamente você não tinha evangélicos. Agora você já tem 42 milhões de evangélicos. É uma boa porcentagem da população. E tem crescido. Vamos ver nos próximos anos como que isso vai ficar. Tá bom? Gente, um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Essa foi a segunda parte das reformas religiosas. Assistam a primeira se tiverem dúvida. Fiquem bem, se cuidem e até mais.